Então vamos lá. O tema aqui é metabolismo energético, então é sobre isso que a gente vai falar. A gente vai falar sobre tudo que envolve, né, diretamente energia, tá? Reações bioquímicas ligadas à energia. E é isso. A energia, ela não surge no nosso corpo naturalmente. A energia, ela tem que ser transformada, tá bom? Então, se eu pego essa paçoca aqui, peguei aqui uma paçoca, né? O que que tem aqui nela? Isso aqui não é nem porque eu quero comer, não, tá bom, galera? Isso aqui é pra aula, tá bom? É pelo bem da, da didática. Então, olha só, pegamos aqui uma paçoca. Feita de quê? Vamos resumir? Amendoim e açúcar. Amendoim e açúcar, né? Ou eu poderia resumir para feita de sol, né? Feita com sol. Porque amendoim é planta. E açúcar vem da cana de açúcar, que é planta, né? E o amendoim é planta. Como é que esse amendoim apareceu? De onde ele veio, né? Com toda certeza veio da terra, né? E aí cresceu aqui, pezinho de amendoim, né? Cresceu como? Com solzinho batendo nele, tá? Então, a planta, ela pegou algumas coisas que estavam no ar, a gente vai falar disso na parte de fotossíntese, mas ela pega CO2, tá bom? Pega CO2, pega algumas outras coisas que estão no ar, que, no caso, água, tá bom? A água tá vaporizada no ar, junta com a energia do sol e constrói uma nova molécula, que é uma molécula de carboidrato, molécula de açúcar, tá? Molécula de glicose. Mas disso, ela consegue se sustentar, ela consegue criar as próprias estruturas, né? Então, tanto o próprio caule, as próprias folhas e os próprios frutos. O amendoim é um fruto, tá? Mas também existe uma outra planta, que é a cana-de-açúcar. No caso, quando a gente fala açúcar, a gente está falando dela mesmo em si, né? Do refinamento da cana-de-açúcar. Enfim, tudo isso aqui tem origem vegetal, no final das contas, né? Tanto o amendoim quanto o açúcar tem origem vegetal. E tem energia neles. Vocês vão entender isso melhor mais pra frente, tá bom? Tem energia neles. E agora eu vou pegar essa energia que tá aqui e vou comer. E aí? Já tá pronto pra usar? Já consigo usar ela? Pra correr? De forma alguma. Gruda um pouco, né? O que eu ingeri é paçoca, tá bom? O que eu vou fazer com essa paçoca agora? Eu preciso transformar ela numa energia que eu consiga usar. Ela tem energia nela, nas moléculas dela, né, do açúcar dela. Mas eu, né, preciso agora quebrar ela para fazer um processo de transformação e obter dela um tipo de energia que eu consigo usar, porque eu não consigo usar diretamente. Diretamente não. Então, primeiro eu faço a digestão tanto pela minha boca, eu mordi ela, mastiguei, quebrei ela, quanto pelo meu estômago, quanto pelo meu intestino, tá? Eu vou quebrando, 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 tá? O que eu obtenho no final das contas? Só a molécula de glicose separada, lá no meu intestino. No meu intestino eu fico com a molécula de glicose, tá? Imagina uma coisinha minúscula assim. É a molécula de glicose. De uma paçoquita vai sair o quê? Milhões, né? Milhões, milhões, milhões de moléculas de glicose, tá? A molécula de glicose vai ser isso aqui, ó. Um pontinho desse aqui, com essa fórmula aqui, ó. Uma molécula de glicose é feita de 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrogênio e 6 átomos de oxigênio. Isso é uma molécula, tá? Ela não é microscópica, ela é bem menor do que microscópica, tá? Ela é muito, muito, muito menor do que uma célula, por exemplo. Ela é trilhões de vezes menor do que uma célula. Uma célula é feita de trilhões e trilhões de moléculas, tá bom? Molécula de glicose é minúscula, ok? E agora, Pedro, você quebrou em molécula de glicose. Já pode usar? Já pode. Isso aqui já serve para você se movimentar? Não. Agora eu preciso pegar essa glicose. Então, assim, eu já fiz uma primeira quebra, né? Eu fiz uma quebra aqui. Eu fiz a digestão, tá? Fiz a digestão normal, a digestão química do meu organismo, né? E cheguei nesse estado aqui, molécula. Agora a energia está aprisionada aqui dentro. E eu preciso tirar daqui. Preciso tirar daqui. Como que eu tiro a energia daqui de dentro? Primeiro, deixa eu só te mostrar onde que a energia está aqui dentro, né? Como assim a energia está aqui dentro? Ela está nas ligações. Então, o carbono está ligado aqui com os outros carbonos, tá bom? Fazendo ligações covalentes, a gente estuda isso lá em química. E a energia que eu quero está aqui.
Então eu vou tirar a energia daqui. Como que eu faço isso? Quebrando essas ligações. Quebrando elas, eu consigo extrair energia. Pedro, como que vai ser essa energia? Tu vai quebrar isso aí, como que vai ser essa energia? Então, você vai ver essa energia, não dá pra ver a energia, né? Mas a energia vai estar em algum lugar, né? Então, por exemplo, você consegue, se eu te der uma paulada na cabeça com esse controle aqui, tal, eu depositei energia na sua cabeça, mas você não dá pra ver a energia tá no controle em movimento, né? Então, a energia tá aqui na glicose, nas ligações dela, né? Quando eu quebrar ela, o que eu vou conseguir tirar dela mesmo não é uma energia em si, é elétrons. Elétrons, e junto deles vão vir os hidrogênios também. Porque lembra, ela é C6, H12O6. Eu vou conseguir extrair isso dela, elétrons e hidrogênios. Mas ela está coçando, tá na meleca não. E daí? O que eu vou fazer com esses elétrons aqui? Eu vou botar eles para rodar um negócio. Botar eles para rodar um negócio. Rodar, 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 rodar. E rodando esse negócio, que é como se fosse uma turbina, você rodou, 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 você vai gerar energia assim. E aí pronto. Essa energia vai se chamar ATP dentro do teu corpo. É uma outra molécula. A ATP é uma outra molécula bem menor que a glicose, mas que guarda uma energia ali que o corpo consegue usar, tá? Esse processo que eu descrevi de quebrar uma molécula de glicose é o processo que a mitocôndria faz. A mitocôndria faz isso. E a gente vai nesse capítulo aqui entrar nisso com uma profundidade máxima, tá? Só que antes disso, agora, né? Tá vendo? Eu já pavimentei teu imaginário. Agora eu vou voltar um pouco e aumentar um pouco mais a tua linguagem, aumentar um pouco mais os teus conceitos, tá bom? Antes, você precisa compreender o conceito de processo catabólico, processo metabólico, né? Reação catabólica, ou processo catabólico, e processo anabólico, ok? Processo catabólico é todo processo que faz uma quebra. Processo de quebra se chama processo catabólico. Catabolismo é quebrar. Lembra quando eu falei agora há pouco? Falei assim, ó, se eu ficar doente, se eu ficasse doente, se eu tivesse câncer, se eu ficasse no UTI, eu ia perder minha massa muscular inteira. Com certeza ia. Ninguém fica doente e mantém massa muscular. Doença manda a massa muscular embora. O que o corpo faz com a massa muscular? Ela evapora? Não. Ela é catabolizada. Ela é quebrada. Mas, Pedro, quebrado pra quê? Quebra por quebrar? Não quebra para tirar alguma coisa. Quebra para tirar energia, para tirar nutrientes. Faz todo sentido. Então, por que acontece catabolismo? Geralmente, por uma privação de nutrientes. Tu tá privado de nutrientes, tá doente. Então, catabolismo é uma destruição. E qual é o objetivo de uma destruição? Recuperar o material destruído. Ou a energia que tá na coisa, ou o material. Então, vamos supor, eu tenho agora aqui, imagina que eu tenho aqui na minha mão uma tora de madeira, de árvore, né? Essa tora de madeira de árvore, ela tá o quê? Ela tá destruída ou ela tá inteira? Ela tá inteira, né? A tora de madeira tá inteira, não é isso? Ela tá inteira. Aí eu falo assim, porra, eu queria pegar a energia que tá nela. Eu acendo um fogo nela. Ela vai ficar queimando a tora de madeira e ela vai jogar energia pro ambiente. Nenhum fogo existe sozinho, né? Eu tenho que iniciar um fogo ali, mas agora de onde esse fogo vai continuar existindo? De se alimentar de destruir a tora de madeira. Eu tô querendo só dizer que catabolismo, processo catabólico, é um processo de quebra, tá? Então, essa é a primeira coisa que eu quero dizer. É um processo de quebra. Mas o que um processo de quebra faz? Ele naturalmente libera energia. Processo de quebra libera energia, tá? Libera energia. Quando você consegue quebrar alguma coisa, você libera energia. Claro que geralmente para você quebrar alguma coisa, você também tem que dar um pouco de energia. Claro que tem, mas você só dá energia para começar a quebra. Depois que quebra, ele libera aquela energia toda. Então você viu que para eu queimar a tora de madeira, eu precisei dar um pouco de energia para ela. Mas não pense que queimar uma tora de madeira é um processo em que a tora tá ganhando energia, tá perdendo. Ela tava ali com energia, tanto que ela tava inteirinha, bonita, legal. Não é isso?
Quando eu tenho um prédio, tem um prédio grandão. O que eu vou fazer com esse prédio? Quero demolir ele. Eu vou lá e vou acionar uma bomba. Tum. Depois que a bomba acionar e romper os alicerces do prédio, eu não preciso de mais energia. Agora a energia dele inteira vai vir abaixo, tal, e ele vai liberar essa energia para a cidade em forma de barulho, em forma de escombros, né, em forma de tudo, tal. Entendeu? Então, processo catabólico é processo de quebra, e processo de quebra vai liberar energia. Já faz total sentido, né? É só você pensar, eu peguei essa paçoca, tinha energia nela. Mesmo que você não entenda muito do que tá acontecendo, eu comi ela. Você acha que eu dentro de mim vou construir mais a paçoca? Ou eu vou quebrar a paçoca? Eu vou quebrar a paçoca. Vou quebrar a paçoca, né? Ela vai ser quebrada primeiro pelos meus dentes, depois pelas enzimas do meu estômago, em pouca medida, mas do meu intestino principalmente, e depois ainda vai ser mais quebrada ainda dentro da mitocôndria. Ok? E processo anabólico? Processo anabólico é processo de construção. Processo construtivo em que você está fazendo uma coisa. E é um processo normalmente que envolve absorção de energia. Para você construir uma coisa, você tem que fornecer energia para essa coisa, né? Pedro, não sei, será que é mesmo? Quer ver? Eu vou construir aqui para você ver olha o que eu vou fazer. Eu vou construir uma pilha de livros, pode ser? Vou fazer uma construção de uma pilha de livros, né? Vamos lá, na sua frente, hein? Processo o quê? Se eu vou construir uma pilha de livros, é um processo anabólico, né? Então vamos lá, ó. 1, 2, 3. Aqui, ó. Construir. Aí você vai falar, ué, mas aí você deu energia pra isso aqui? Dei. Ou os livros eles foram parar um em cima do outro sozinhos? Eu não tô tendo que gastar energia, eu não tô tendo que botar. Pra eu levantar isso aqui, eu não gasto energia? Pra eu colocar aqui? Ou você vai dizer que ele tava com mais energia antes? Imagina, ele tava lá no chão. Tava no chão parado. Eu peguei ele e botei aqui em cima. Ele não tá com mais energia agora? Tá nada, não acredito. Tá sim. Tá com mais energia sim. Me prova. Quer ver que ele tá com mais energia? Ó. Aí, fez um barulhão aqui. Tanto tá com energia que quando eu dei um pouquinho de energia pra ele, pra começar, realmente, eu dei um pouquinho. Agora eu fiz um processo catabólico. Eu quebrei a pilha. Dei um pouquinho de energia só pra começar e quando começou, tal, ele caiu e liberou energia pro ambiente. Tanto liberou que fez barulho aqui, todo mundo ouviu. Conseguiu entender? Quanto maior a pilha de livros, mais eu vou ter que fornecer energia pra ela. E se eu quebrar ela, então mais ela vai liberar energia, né? Mais ela vai liberar energia. Deu pra entender? Se eu quero ah, se eu quero construir, né? Vamos lá, processo catabólico e anabólico. Mais alguns exemplos antes da gente continuar. Eu vou dar um pouco mais de definições aqui conceituais para a gente deixar um pouco mais robusto a coisa, tá bom? Processo anabólico é aquilo que tá falando, processo de construção, mas dá pra gente dar uma definição ainda melhor, tá? A gente pode falar o seguinte, que os processos catabólicos, tá? Ou vamos pegar o seguinte, ó, é uma forma bem bonita de organizar aqui, ó. A gente pode falar que o metabolismo, ele é dividido em duas vias, tá? Ele tem várias vias, mas dá pra você resumir as vias em vias de catabolismo. Vias do metabolismo, que são vias de catabolismo, elas são todas relacionadas a reações de degradação. Degradação e quebra, tá bom? Degradação e quebra. E como que acontece isso? Essa degradação e essa quebra, né? O que acontece em decorrência delas? Liberam energia. Libera energia. E o que a gente vê geralmente em processos de catabolismo? Moléculas complexas virando moléculas mais simples. É isso, tá? A outra forma do metabolismo acontecer é por meio de processos de anabolismo. E no anabolismo, a gente vai ver o quê? Ó, vocês estão vendo como é que eu estou sofisticando pouco a pouco, né?
No anabolismo, a gente vai ver reações de síntese. E essas reações de síntese, usualmente, né, o que elas fazem? Elas consomem energia. Deixa eu só fazer no mesmo padrão, né, que eu botei aqui em cima com a caneta preta. Então, são reações de síntese. O que é síntese, né? Síntese é você unir as coisas. Tu tá aí falando, eu digo assim, cara, faz uma síntese do que você tem a dizer. Ou seja, cara, junta tudo que você tem a dizer e diga de modo unificado, né? Aí tu falou uma coisa pra mim, né? Tu falou assim pra mim, ó, oi. Eu falo assim, vamos analisar. Eu tô falando, vamos quebrar esse oi pra gente entender. É sério mesmo. Análise é quebrar, né? Vamos analisar o discurso dele. A gente vai pegar o discurso e vai quebrar, né? Então a gente pode também colocar aqui, se você quiser ter mais vocabulário ainda, né? Análise, né? Tá? Reações de análise e tal. O que o ribossomo faz? O ribossomo não faz síntese proteica? Não é um processo em que o ribossomo vai juntar vários aminoácidos? Ele não está fazendo anabolismo? Ele não está construindo aminoácidos? É isso. O ribossomo faz síntese proteica, mas uma proteína está construindo aminoácidos? Não, né? Está construindo com aminoácidos. Uma proteína é feita disso. Ela é feita de vários aminoácidos conectados. Cada ligação entre aminoácidos que ele faz, ele gasta energia para fazer. Não acontece automaticamente. Ah, cheguei perto, liga. Não, ele gasta energia para ligar aquilo ali, tá? E se você agora quebrar, e se você pegar essa proteína e você começar a quebrar ela, você vai liberar energia. Por isso mesmo que teu corpo, quando você tá em perigo, quando você tá doente, quebra a tua massa muscular, porque aí ele pega a proteína da tua massa muscular, quebra ela e faz energia para se manter vivo. Ok? Então, um detalhe, nosso metabolismo faz o tempo todo as duas reações, os dois tipos de reação o tempo inteiro. O tempo inteiro. E uma se conecta com a outra. Uma gera substrato para outra acontecer. Uma gera substrato para outra acontecer. Tá? Uma gera substrato para outra acontecer. Então, anabolismo é isso, são reações de síntese, reações de construção. Claro que para você fazer essas reações de construção, você vai precisar o quê? Absorver energia, tá? Por isso que a planta, quando ela faz fotossíntese para fazer a molécula de glicose, ela absorve a energia do sol para poder construir essa molécula de glicose. Não faz sentido? Total, né? E aí, qual é uma linha geral de um processo de anabolismo? É que ele transforma moléculas simples em moléculas complexas. É isso, já pegamos aqui, acho que isso aqui já deu um bom fechamento aqui nessa primeira parte. Mas o que acontece? O que você tem que entender? Que as reações catabólicas, elas é que possibilitam, né, dentro de um organismo, tanto as reações catabólicas quanto anabólicas, elas andam em um ciclo, tá? E são elas que possibilitam a ocorrência das reações anabólicas. Por exemplo, né, eu quero dizer isso, tá? Que é, o catabolismo, o catabolismo que um organismo realiza, e só para vocês também saberem, né? Todo organismo, toda coisa viva, sem exceção, faz reações catabólicas e anabólicas. Até porque eu falei que a definição de um ser vivo inclui isso. Além dele tem que ter DNA, ele tem que ter DNA e tem que ter metabolismo, né? Para ser considerado um ser vivo. Por isso que o vírus, ele é um ponto controverso e ele tende a ser considerado um ser não vivo, ok? Porque ele não é capaz, né, por conta própria, de se manter fazendo as próprias reações. Ele precisa usar uma célula de outro hospedeiro, né, de um hospedeiro para fazer isso. Mas vamos lá. O que acontece no metabolismo, né, de uma criatura viva? Todo mundo tem bactéria, tem tudo, tem, tá? O catabolismo, ele fornece, ele faz com que apareça no corpo uma certa coisa, tá? Uma certa situação que eu vou descrever para vocês já já, e com ela, o corpo consegue fazer as reações, o corpo, a célula, né, que seja o organismo, de anabolismo. Ok? Então, como assim? Vamos tentar entender em detalhes, né? O catabolismo, pensa no catabolismo aí da paçoca, por exemplo, né? Eu comer uma paçoca e eu vou catabolizar ela. Eu vou primeiro mastigar, então faz um catabolismo mecânico, depois eu vou passá-la pelo meu sistema digestivo, depois eu vou passá-la pela minha mitocôndria. Tá, o que eu vou obter no final das contas com ela? Eu vou tirar dela a energia dela. E com isso agora, né, que eu consegui essa energia, é com isso que eu vou fazer as reações anabólicas do meu corpo.
tá? É claro que para o organismo humano, essa energia a gente vai fazer aqui em forma de ATP. Como eu estava dizendo, com essa energia a gente consegue fazer anabolismo. Como assim? Depois que eu comi a paçoca, catabolizei ela, tirei energia dela, agora eu consigo construir alguma estrutura para o meu corpo, tá? Eu consigo construir alguma estrutura. Então, construir o quê? Né? Ué, o que que você faz com o anabolismo? Você constrói estrutura, né? Constrói estruturas. Pronto. Né? Óbvio, posso colocar várias coisas aqui, não é só estrutura, mas você constrói estruturas em geral, estruturas mais complexas, tá? Por exemplo, eu vou pegar essa paçoca, eu comi ela, eu catabolizei, eu tirei a energia dela, eu posso agora construir massa muscular, por exemplo. Construir. Agora, se eu precisar pegar essas estruturas, se eu conseguir pegar essas estruturas e quebrar elas, se eu quiser fazer isso, eu posso pegar as estruturas e fazer um catabolismo. Então, se eu quebro minha massa muscular, o que que eu vou obter quebrando ela? Energia. Aí já estão me perguntando ali, então isso aí é um ciclo infinito, fica no 0 a 0. Não, por causa do nosso capítulo de física lá, em que eu falei da lei da termodinâmica, tá? Então, nenhuma transformação energética aqui nesse mundo ela é perfeita. Então, a paçoca, ela tinha energia nela. Quando eu fiz o catabolismo e tirei essa energia dela, quando eu quebrei ela no meu corpo, eu perdi um monte de energia dela. Um monte de energia saiu em forma de calor, dissipou. É uma pequena parte que eu consigo usar para mim mesmo. E enquanto eu tô construindo, eu também perco energia. Agora eu construí meu músculo. Se eu for degradar ele, eu perco um monte de energia. Entendeu? Não existe isso, né? Cada vez que passa de um nível para o outro, então o Sol manda muita energia para a Terra. A planta só consegue pegar uma partezinha para usar. O restante se dissipa em forma de calor, né, etc. Aí quem come a planta só consegue usar uma pequena parte para si. Deu para entender? Então, esse é o ciclo metabólico geral, tá bom? Esse é o ciclo metabólico geral. Os processos catabólicos e anabólicos, eles são interdependentes. É isso que eu quero que você entenda, tá? Eles são interdependentes, tá bom? Eles precisam, né? Eles são processos globais em que um alimenta o outro e eles acontecem ao mesmo tempo. Então, quando você pensa, por exemplo, na síntese de proteínas, você pensa na síntese de proteínas, você está falando de um processo anabólico. Tá falando da construção de proteínas, tá bom? Você gasta energia para colocar aquilo ali. Agora, se você, num momento de necessidade, precisa quebrar aquelas proteínas, degradar, você consegue pegar a energia de volta delas, tá bom? Qualquer tipo de construção de um polímero, né? De você construir uma coisa formada por várias unidades. Então, construir glicogênio. Vamos supor, outra coisa que eu faço, né? Eu comi. Aí eu tô agora com a glicose no meu corpo. Tô com a glicose ali no meu corpo, né? Quebrei ali, tô com a glicose. Pedro, eu preciso continuar quebrando essa glicose para obter ATP. Eu posso pegar essa glicose, na verdade, e construir um montinho de glicose e guardar dentro dos músculos também. É o glicogênio. É o glicogênio. Então eu posso. Eu não preciso quebrar até o final imediatamente. Eu posso guardar um pouco. Então, ou seja, peguei ali a glicose, peguei a paçoca, comi, quebrei ela, mas só até certo ponto. Parei de quebrar ela quando virou glicose. Eu não botei essa glicose dentro da mitocôndria para a mitocôndria quebrar até o final. Não fiz isso. Não fiz isso. Parei antes, deixei em formato de molécula de glicose. Perdi agora que você está com formato de molécula de glicose. Vai botar na mitocôndria? Mas também posso ligar com outras glicoses para construir o quê? Glicogênio, que é uma forma de você armazenar a glicose para usar depois. Então você deixa ela guardada no seu músculo para você usar depois. Isso aqui é uma reação anabólica. Isso aqui é uma reação anabólica, tá bom? Fotossíntese, sou uma planta. Então você viu, eu peguei aqui, no caso disso aqui, eu peguei glicose, glicose, glicose. Eu não peguei uma molécula simples e formei uma molécula mais complexa. É um processo anabólico. É um processo anabólico, tá? Sou uma planta, né? Peguei aqui do ar, como eu tinha dito no início, né? Já saiu aqui o desenho. Peguei do ar aqui algumas pequenas moléculas de CO2, né? E também peguei algumas moléculas de água. Agora que eu fiz isso, eu vou pegar isso aqui e vou reconfigurar. É óbvio que eu pego várias, né? Eu não pego só uma, tá bom? Eu pego algumas. Agora eu vou pegar isso aqui e vou reconfigurar, vou remontar num Lego mais complexo. Vou gerar aqui uma molécula bem mais complexa de glicose. O que que é isso? É uma molécula mais complexa. Mas esse processo aqui é um processo de anabolismo. Pedro, mas para você construir, você não gasta energia? Sim, por isso que esse processo aqui acontece justamente na presença do Sol. O Sol é energia entrando, tá bom? Você poderia colocar também o Sol aqui desse lado da reação, né? Ele sendo ali uma energia, mas a gente representa mais ele em cima da seta. Beleza? Entendeu? E o que que você vai fazer? Não, detalhe, né? Sai daqui também é oxigênio, né? Então, isso aqui também é uma coisa que. O oxigênio aqui é o que sobra, né? Ele é uma molécula mais simples, mas o produto principal é esse, né? O oxigênio sobra, tá? Mas acaba que ele é uma coisa boa, ele sobra pra planta, ela não quer, tá? Ela já usou dela, ela não quer mais.
Tá, Pedro, e o que que a gente faz quando a gente come a paçoca, quando a gente pega essa glicose, né, digere a paçoca e a gente consegue botar essa glicose dentro da mitocôndria? A mitocôndria vai quebrar essa glicose no processo de respiração celular. Como é que é esse processo? A fórmula geral é assim, ó, tu pega uma glicose, você coloca essa glicose com oxigênio, então o processo de respiração celular da mitocôndria depende do oxigênio. O que que você obtém com esse processo? É só você ver o que está saindo aí da sua boca. É o resto desse processo, tá bom? Sai CO2 da sua boca, não sai? É invisível. E sai também H2O da sua boca. Aí tu obtém mais uma coisa. Tu obtém o quê? Energia. Claro que essa energia ela vem em forma de ATP. Mas o que que você tem que entender? Que esse processo aqui que a gente fez de queimar a glicose dentro da mitocôndria, dentro da nossa célula, esse é um processo catabólico, de quebra da glicose. Por isso que ele está liberando energia, ela está soltando energia. E você pode reparar que ele é o processo inverso, por exemplo, da fotossíntese. Então, a fotossíntese, que é o anabolismo que a planta faz, né, para construir glicose, a gente faz o contrário, a gente faz o catabolismo da glicose, pega a glicose e quebra ela com oxigênio e gera moléculas mais simples. É isso, tá? Essa aí é a visão geral, tá bom?